Fala pessoal, vou dar uma dica rápida aí, já que eu havia entrado ao tema sobrevivencialismo, que foi um tema por causa de uma situação observada por mim, onde aqui nesse canal, quem conhece sabe, daquilo que eu sei, eu transmito. Eu não fico com a parte particular, individualista para cada um. E eu não perco tempo com isso, sinceramente. Tá? Então eu estou aqui para continuar o que o canal faz: arquitetura, fotografia, falar aí sobre entretenimento, sobre finanças, né, música, tudo que eu já abri o leque aí, como já expliquei, sobre as playlists, tá? E aí então nessa parte ele vai servir para duas ocasiões. Vai servir já que, no meu ponto de vista, o outro motivo da fé com isso, tá bom? Tem a ver com minha fé, com minha religião, com as situações que eu vejo aí do ser humano. Desculpa que às vezes eu olho para cima, né, que minha TV fica em cima. E eu não estou preocupado com o julgamento alheio, se eu falo demais, se eu falo de menos, porque quem é professor ensina. E na maioria dos casos, quem não sabe reclama, né? Infelizmente é assim, ou questiona e por aí vai. E já passei há 2 anos falando sobre isso, de coptubers e etc. E eu tô por fora, eu tô cansado disso aí. Nem deveria estar falando isso no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, a verdade é essa, a verdade seja dita. Então eu vou falar uma coisa que talvez eles sirvam mais para a parte psicológica, profissional, do que para a parte de sobreviver em si, porque não é nenhum manual de escoteiro. Tem um aluno que é escoteiro, especialista no assunto, e ele é um gentleman que, nossa, meu Deus do céu, eu vou pegar uma informação com ele ainda e qualquer coisa eu faço com outro livro que já está em andamento, que eu quis comprar. Novamente, de novo, mais uma vez, repetindo por minha questão pessoal, nesse quesito de será que as coisas vão aí acontecer, não vão acontecer, enfim, então esse tema está forte aí também atualmente, o apocalipse em si, a realidade, né? E porque no momento que eu estou gravando, dia 17/7, a gente está vendo, né, tem guerra e etc, torcer para nada pior vir ao caso, então esse é o problema maior, na realidade, não do que se eu havia comentado em época sobre até esqueci, do Joker, né, que eu gravei aí, deixei aí, e sobre as coisas fazerem parte do plano, né, porque infelizmente aquela frase que me marcou, né, então eu já cheguei a indicar isso por aí no YouTube, etc, e novamente eu não tenho nada até contra pessoa em si, o grupo em si, o local em si, e é que assim, parece situação de desculpa, sabe? Você repete uma coisa, aparece alguém para te criticar, para te pressionar, para não sei o que. Eu falei, não sei, cara, eu nesse momento tenho 364 pessoas aqui no canal, eles estão preocupados comigo, se eu nem sou remunerado por isso. Eu acho que a gente devia ser ao contrário, ser mais grato, né? Se tem uma pessoa que vem, que colabora, enfim. Então, desculpe esse pequeno desabafo aí inicial, mas isso faz parte, não do plano, mas faz parte da psique. Se você não tiver, se eu abrir esse leque aqui de falar essas situações de porquês, não vai adiantar nada você ler isso daqui, tá? Entenderam agora? Então não vai adiantar nada. Então, para quem diz que fala demais, que blá blá blá, eu tenho que ir direto ao assunto, já comentado inúmeras vezes aqui, até em vídeos shorts desse canal, é assim, você vai ter que ler, vai ter que ouvir, vai ter que aprender e por aí vai. Então vamos lá? O mais antigo e mais comum, eu tenho 2 continentes aqui que eu estou falando, tá? 2 países, perdão. Dos lados orientais, que a gente aqui ocidental gosta muito. Um é do Japão, o outro é da China. E começando pelo maior, então, continente, ou seja, da China, é o famoso A Arte da Guerra. Só que esse aqui é uma versão completa, tá bom? Que tem aqui o Sun Tzu e tem
possível parente dele chamado Sun Pin. Eu já comentei sobre esse livro, mas eu não cheguei, acho que, a mostrá-lo nem nada, né? O reflexo aqui sou eu aqui, eu estava analisando outro vídeo meu aqui, e reeditando, cortando algumas coisas, enfim. Confesso mesmo que eu sei que eu falo bastante. O que acontece nesse livro é que você não vai aprender técnicas assim, faça 200 flexões, se prepare, crie 200 escudos, cultive a madeira tal para preparar a sua lança e etc. Não vai, tá? Esse livro eu ganhei de presente aqui, e olha só de quando foi, ó, em outubro de 2004, tá? Vale a pena, eu gosto, aprendi isso com a minha mãe, você encapar os livros, é outra dica, olha aí, sobrevivência para esse material. Então é o seguinte, você vai ver aqui, ó, que ele não fala nenhuma técnica de você aprender algo como um escoteiro, tá? Por isso que eu fiz o comentário. Existe essa versão da Arte da Guerra sobre a parte de profissional, assim, é direto focado para empresas e etc. Muitas coisas já foram faladas em outro vídeo aí que ficou aí para trás no canal, e sobre a questão do seu comportamento pessoal, porque você tem que entender muito como isso funciona para você tentar colocar isso daqui em prática. Então, às vezes, até não é só porque eu li o livro e eu vou fazer. Uma das partes mais famosas é o conheça seu adversário, né? Mas para isso você tem que conhecer a si mesmo, né? Porque para você vencer o seu adversário, você tem que vencer a si mesmo. Então, se você quiser algo de uma conquista, você às vezes tem que perder alguns medos internos, tá? É uma pequena dica. Eu vou confessar que até eu tenho que parar, é livro que eu recomendo ter, né? Eu gosto da parte física, e porque é coisa de cabeceira para você reaprender, ver como é que é e etc. Então aqui, ó, abrindo aqui, ó, indagações, Wei, algumas supostas falas, configurações do terreno, entregando espiões, captura de Ban Tran, né? Tem que ler para ver quem é, né? Todos esses personagens. Eu não me recordo 100% não, vou confessar, viu? É muito grande, é muita coisa. E aí o que acontece? Esse sendo o maior, né? Então você vai aprender essas questões estratégicas, mas a minha dica principal é: guarde para a sua vida, o seu eu. Não se preocupe em usar porque, então eu estou aqui, o negócio é sobreviver, então é para atacar nos outros. Não é, né? Você não vai tacar esse livro aqui na cabeça de ninguém. Enfim. E aí você tem que saber filtrar. Aí eu acredito que seria melhor você ler um livro assim, mais perto da sua fonte, da sua origem, para daí você tentar pegar uma versão coligada para empresários, por aí vai. A segunda parte, na verdade, ele tem um livro menor, aí eu já vou falar de Japão, já comentei prévias sobre esse personagem, e eu já comentei que ele existe aqui no meio da minha bagunça. Eu vou ter que pegar, né? Então, pera aí, vamos ver se eu não vou, se o vídeo não vai... ver se o celular, ele, agora que deu uma pausa e voltei, se ele não vai atrasar minha fala, mas vamos lá. Olha como é que são as coisas na vida. A mesma pessoa que me presenteou essa, eu emprestei a ele sobre essa versão aqui, ó. Só que não era esse livro, tá bom? Era o Miyamoto Musashi, o livro dos 5 Anéis. E aí eu achei essa outra versão e recomprei. Até a capa aqui, eu já comentei sobre ele, mais acolchoada e tal. E aí é o seguinte, você pode comprar muito bem esse resumo aqui, tá? Vou mostrar o outro aqui maior. O livro dos 5 Anéis é baseado da seguinte forma: o Miyamoto Musashi era um brigão, né? Como eu já comentei sobre sangue nos olhos, alguma coisa de você ter, saber. Isso não é benéfico também, você ter essa atitude. Eu acho que a gente tem que ter assim uma questão de sangue dos olhos para a gente ir para vida profissional, para vencer, tipo eu como arquiteto, falar, puxa, vou tentar fazer o melhor de mim para entregar para o cliente o melhor projeto.
é atender às suas necessidades. Esse é o melhor ponto se você quer ser o melhor sobrevivente, na minha opinião. Tá? Então, ele era um briguento, foi capturado, um monge. Daí o monge falou, por exemplo, nessa prateleiras aqui, quantidade de livros que você vê, ele falou, ó, você vai ficar preso aí, só vai sair daí quando você adquirir todo esse conhecimento. Aí o cara ficou doido, esperneou, berrou, chiou e blá 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 blá. E aí ele só saiu de lá quando ele adquiriu o conhecimento. Tinha muito livro sobre a questão da filosofia, sobre o budismo e etc. E aí ele literalmente deu uma mudada em seu comportamento. E aí o livro em si, dos 5 Anéis, bem que ele, Musashi, existiu, obviamente não foi lenda, nem suposta lenda como tem, e ele criou essas 5 etapas, né? Praticamente como esse pedaço que vocês viram, de eu preparar um terreno, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. E aí, ele fez uma parte mais maluca. De novo, aqui não tem técnicas que vai te ensinar a ser um bom espadachim. Porque ele quebrou alguns paradigmas, por exemplo, o Japão tinha muita honra. Eu tenho esse grave problema, às vezes, de querer ter honra e aí querer ser tudo certinho e achar que eu vou resolver o mundo, e às vezes eu tenho que entender que eu tenho que resolver a minha vida, né? E saber que vão existir inúmeras críticas, etc. E assim a vida é, assim a vida continua e assim a vida faz parte. Daí ele foi lá, quando ele saiu, e ele quebrou o paradigma de usar somente a katana principal. Ele usava a wakizashi na batalha, que a wakizashi era para usar no ambiente interno, para da altura do pé direito das casas ou de uma viga e tal. Tem filmes sobre isso, acho que era o Samurai do Entardecer, que mostra isso na prática, o que acontece. O filme do Tom Cruise, que era O Último Samurai, também mostra isso. O próprio ninja mudou a característica do desenho da espada, da sua curvatura para reta, mais quadrada, etc., para quebrar um paradigma. Ao que eu me recordo, tem gente que não lembrava as partes das origens dos ninjas, enfim, mas se pudessem ser tipo mercenários, mas beleza. E aí ele lutava às vezes com as duas, mas ele já aconteceu também num famoso duelo que ele vai lá enfrentar uma pessoa e ele esquece a katana principal. E aí ele fala, e agora, caramba? Acho que ele esqueceu as duas e tava só com o cantor. E ele pegou lá e começou a esculpir do remo. E aí não dá pra ver aqui, que estaria no outro canto aqui, de cá. Eu tenho um chamado Suburito, onde a gente treina para engrossar um pouquinho o antebraço, a pegada, enfim e tal. É outro tipo de treino. E ele conseguiu vencer o cara com aquilo, pra você ver. Então o Miyamoto Musashi era bom. Só que ele tinha um porém também, ele disse que ele tinha uma estatura a mais do que o padrão do japonês. Isso favoreceu para ele ou não? Com certeza também. Né? E aí também tinha outro porém, que você não vai fazer isso na vida, você não vai lutar para matar uma pessoa. Como era de entrar numa academia aí, eu vou entrar e eu vou desafiar o mestre e de repente eu tenho que matar o mestre para falar pronto, senão eu ia literalmente morrer. Né? Era o que acontecia com ele. E tem também, aí tem um outro desenho chamado Shura no Toki, que até tem um pedaço que mostra, tipo assim, como se ele estivesse lá nessa situação dessa versão desse anime, e até mostraria filho dele, etc, enfim, porque ele realmente ficou vivo até morrer, né? Ele ficou depois, ele parou, foi quando ele foi produzir a sua obra aí dos 5 Anéis, que ele entendeu toda a birra, toda a gana, toda a sina de tretar com os outros não valia a pena. Aí ele entendeu que o caminho era muito maior. Só que olha só como é que são as coisas, pela arte da sobrevivência real, da guerra, da luta, da prática, do literal matar ou morrer. Como eu já comentei em outros vídeos, meu sensei Kendo comentou, os caras morriam de medo de ir para qualquer batalha, porque sabiam que poderiam, obviamente, a morte, como perder um membro, voltar gravemente ferido e etc. Então eu recomendo, para vocês verem, ele está até fechadinho, porque eu já li a outra versão, quando eu tiver um tempo eu paro
leio esse daqui. E aí, a obra-prima Mor, eu fiz a loucura de pegar aqui a coleção completa, ao tamanho da criança. Então vocês imaginem quantos anos para eu ler tudo isso que tem aqui atrás de mim, né, aqui do lado. Aí o volume 1 é a terra, o volume 2 é a água, o volume 3 é o fogo, o 4 é o vento e o 5 é o céu. E depois tem mais outro pequenininho aqui que fala as duas forças e a harmonia final. Então você vê, ele vai, dentro da arte marcial a gente coloca essa simbologia de terra, fogo, ar, vento e tal. Tai Chi também fala e etc, apesar de ser chinês, enfim, você vê como as coisas congruem para um mesmo patamar. E aí, assim, é legal entender por que ele colocou cada coisa para chegar nessa situação, né? E aqui, ó, os livrinhos são literalmente bem grandinhos, sabe? Estou pegando aqui o volume 1, ele não é como uma leitura oriental, é uma leitura nossa ocidental, tá? E aí vai indo, né? Você vai vendo aí, vai ler, ó, setembro e tudo mais, tá tudo tão purinho aqui pra eu ler. Aqui tem um autor, aqui ó, tem alguns pontos, né? Mapas e tal, onde é, e por aí vai. É pra quem sabe, o Japão também teve a parte feudal, né? Onde tinha shogunatos, que cada situação, cada local era dominado por uns guerreiros centrais e principais. Depois que teve a união, o Japão poder saber também se organizar no mundo, né? Então teve uma confusão danada com os próprios samurais, pois eles não podiam mais até usar a arma na rua, não era mais necessário. E daí o que acontece? Eles começaram a ensinar, né, artes marciais, então, porque falou, o que a gente vai fazer? Então eles começaram a cair também nessas situações para a honra deles, para a história deles não morrer, e isso por isso que o japonês carrega isso para o trabalho até hoje, você vê, para educação, para limpeza e etc. E às vezes eu não sei se eu nasci no outra parte do mundo errada, para quem crê em outra vida, se eu nasço, trago isso aí, porque eu gosto bastante da cultura japonesa e tudo mais. E aí esse aqui é um outro pequenininho, ó, né? Ediçãozinha pequenininha, tem que até estudar, verificar tudo do seu porquê e tudo mais, ó. Aí tem mais alguns desenhos característicos da época, né? Como que é, o tipo de desenho, como eles usavam e tal. Aqui possivelmente algo parecido com o que deve ter sido ele na vida, meio caracterizada ao estilo japonês, e por aí vai. Então, novamente, você não vai aprender técnicas de sobrevivência aqui na questão física e corporal, aí, né? De corporal foi ótimo, né? Mas a questão que eu digo de exercício, isso e aquilo. Você vai aprender por uma questão de sua filosofia. Então, por essa questão de filosofia de vida, eu acho que esses são os dois melhores pontos para a gente começar. Comece primeiro pela sua psique. Entenda que tem muita coisa prática que você precisa, já falava em outros vídeos sobre uma questão de caos, sobre acontecer, o que você tem que fazer, acompanhe ali inúmeros outros canais aí que você pode, que já falam sobre isso, né? São mais específicos sobre isso, onde você pode entender aí como você vai fazer o seu armazenamento de comida, ou você contrate um bom arquiteto também para entender como vai ter um bom paisagismo para a sua casa, como é que vai fazer uma casa que seja mais segura, por aí vai. Então você tem que também saber filtrar para que lado de profissional você ainda seguir. Só que é isso, né? É difícil, né? Como eu falei aí em outros vídeos, é difícil a gente imaginar que vai ser o Rambo, o Super-Homem junto e não vai existir nenhuma criptonita, é muito complicado. Isso são pontos auxiliares, tá bom? Então, de novo, mais uma vez, novamente, você quer começar? Pode começar com esse daqui, ó, que é mais fininho. Depois, se você quiser, você vai entendendo isso aqui, mostra artimanhas mais próximas, realmente, a um tabuleiro de xadrez, vamos dizer assim. O xadrez, para quem não sabe, veio
baseado em parte de guerra, tá? E é isso. São as recomendações que eu vou dar sobre esse quesito profissionalismo. E para você, se quiser aprender aí, se quiser coligar na parte que eu vá sobreviver, ou aquilo que então eu tenho que seguir, ser o melhor guerreiro, então eu digo, comece pelos melhores métodos. Esse foi o melhor espadachim, esse foi o melhor estrategista, talvez esse daqui não está assinado. Tem mais um outro, né? Se chama Daniel. Estava dentro da Bíblia, ó, algo que ele sai para eu falar. E foi em termos de estrategista, quando ele falou sobre os auxílios em relação aos sonhos, ele estava literalmente para a morte. Então eu acho, né, que é assim, a gente tem que se entregar a Deus e aceitar as coisas ali, entender, colocando a fé nele. Por mais que a gente tenha que saber tudo isso daqui, na hora H, quando Daniel foi jogado na cova com os leões, isso aqui não ia valer de nada, talvez. Ou então, eu sabia que eu ia utilizar esse senhorzinho aqui para alguma coisa. É ou não é, Bruce Lee? Olha aí, cara. É isso aí, ó. É ou não é? Aí eu figurei. É ou não é, Bruce Lee? Tá certo, é isso aí. Vou falar desse aqui, né? Tá aí no card aí, se ele estaria ou não ultrapassado. Foi uma versão também que, passeando pela internet, eu ouvi a questão, fui lá e criei a minha opinião, né? Então, a verdade do YouTube permite isso, né? Você pegar e falar o que você acha, né? Sobre determinado assunto. Assim como esse, eu coliguei essa parte de viver, né? Ao tema sobre muito triste eu estar falando isso, eu queria falar o tema sobre Jesus, etc, né? Só que o Bruce Lee foi um cara que também supõe-se, que eu já falei sobre isso, que ele treinou, mas resumidamente eu dou para vocês aqui, ele treinou até sua exaustão maior, tirando a parte que se ele foi não assassinado ou não pela tríade, sei lá, pelas conclusões da vida dele, ele demonstrou tanta coisa que talvez ele pudesse, se ele estivesse vivo hoje, ajudar muita gente e provar muita coisa, mas tem inúmeras pessoas que seguiram o que ele falou e conseguiram entender que, nossa, tinha mais, assim, né? Dentro das artes que eu treinei também, a parada última, eu achei que eu entendi uma faceta do que Deus nos dá, desse ki, dessa energia vital. E aí eu aprendi que, literalmente, como esse aqui falava, assim, não muda ninguém. Então, é um dos contextos, é um dos porquês desse canal para você que está chegando agora aí, do Rogério Gama Espiritual. E apesar dos desvios, como eu comentei, foi eu ter gostado do YouTube, achado interessante de eu poder falar sobre mais de um assunto. E aí eu ponho aqui para vocês, né, como eu aprendi que eu não sou eterno, aquilo que eu tenho conhecimento. Já passei no início, como falei, há uns 2 anos, a birra, puxando ele, não sei o quê. O ser humano não vai mudar, seja ele na China, seja ele do São Francisco, seja ele no Japão. Nós somos humanos, né? Então, sei lá, como dizia uma pessoa muito amada na minha vida que foi, né, uma ex-namorada minha, ela falava, vamos orar, né? Vamos pensar em crer que o melhor é a gente entregar para Deus, né? Como esse aqui fez? Não, como Daniel fez, né? Eu já dito, esse aqui foi a um extremo, coitado. Talvez ele tenha morrido por tanto treino, tanto esforço. Mas ele queria também, por honra, provar o seu valor. E aí, eu também deixo até em paralelo sobre ele, porque ele também foi um que chegava no final e tinha esse medo processual, assim, da questão de se alguém vai pegar ou não no seu pé, vai falar alguma coisa, vai te questionar, vai brigar, vai te dar um puxão por ele. Ele chegava no conhecimento e ele falava, toca, eu vim aqui para te desafiar, vim aqui para aprender. Ele deu uma de Musashi também, apanhou bastante, perdeu também. E aí ele chegou no Jeet Kune Do, que foi a questão de como que eu vou linkar isso para a sobrevivência, né? Para a luta, para a guerra, etc. Então, eu não vi
pessoas chegarem no nível dele ou repetirem o que ele fez para falar se aquilo funciona ou não. Porque assim funciona. Para eu falar do Rogério por aí, teria que ser o Rogério. Para falar do meu vizinho, eu teria que entender a vida do meu vizinho e ser o meu vizinho. Mas como eu não sou a minha, até às vezes a gente tem que tentar entender a si mesmo, então a gente tem que aprender a falar de nós mesmos. Toda situação ocorrida pela internet, por aí, ou pela vida, e aqui eu já falei que a gente aprende, o que eu escuto, né? Eu falo por aí, às vezes na maioria passando pro cachorro, pra vocês verem, como eu comentei há um tempo atrás sobre um lado familiar, parecia uma coisa que eu lembrei e tal, e a gente tenta ensinar, né? É muito fácil eu só ficar falando sobre a técnica X disso aqui, resumindo isso daqui, ou falar como esse aqui, passa 50 mil flexões por cada meia hora, entenderam? Às vezes não muda, né? Por isso que o Musashi chegou nesse ponto aqui também. Tá, então essa é a dica de hoje. Falou? Teve alguns rodeios aí, como é o meu modo de ser, né? Acabo gostando de querer falar, de querer ajudar. E é isso. Tá bom? Tá dada a dica de hoje aí de mais uma biblioteca aí pra gente ler, seguir, aprender e evoluir. Falou, valeu, é isso, até mais. Curta, compartilhe, se inscrevam, essas coisas todas que eu esqueço de falar e vamos que vamos. Tchau.